Olá, papai! Olá, mamãe! Tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. Eu me chamo Samela, sou médica, formada pela Universidade Federal de Viçosa e pediatra pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O tema do nosso vídeo hoje é TDAH. Você já ouviu falar? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do desenvolvimento com base genética e os sintomas já começam a aparecer logo ali na infância. O TDAH ele é caracterizado principalmente por desatenção, impulsividade e inquietude. São aquelas crianças muitas vezes estereotipadas como aquelas que vivem no mundo da lua, desatentas ou ligadas no 220, que não param de mexer as mãos e os pés, que não conseguem ficar sentadas nas escolas, né? Entre outros estigmas. Aquela criança que fala tudo o que vem na cabeça, que não para processar se deve ou não dizer aquilo, interrompe muito as falas dos adultos, né? E esse transtorno pode gerar repercussões para a vida adulta desse paciente. Na vida adulta, se o indivíduo com TDAH não for tratado adequadamente, ele pode ser acometido de outras doenças como depressão, ansiedade e até abuso de substâncias ilícitas. Ele pode também vir acompanhado de outras comorbidades, como por exemplo o transtorno do espectro autista, que vai ser abordado em outro vídeo, e também o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Vocês já ouviram falar? Essa criança geralmente é uma criança que fica muito frustrada, tem sentimentos de menos-valia, né, de não adequação. A família é uma família que está sobrecarregada, que não sabe muito bem lidar com essa situação, às vezes pode perder a paciência com a criança. Os professores também, às vezes, não sabem muito bem como lidar com essa criança em sala de aula. Por isso é tão importante o diagnóstico e o acompanhamento. Em meninos, o perfil predominante é o hiperativo e o misto, que mistura o hiperativo com o desatento. Cerca de 9 vezes mais. Já as meninas, elas são muito mais desatentas do que hiperativas, o que dificulta um pouquinho o diagnóstico para a gente. Por quê? Geralmente a sociedade tem aquele estigma de que as meninas são mais calmas, são mais quietas. Então, se aquela menina está em sala de aula, está quietinha na cadeira dela, não está incomodando ninguém, dificilmente vão perceber que vai alguma coisa de errado, né, com essa criança. E a gente sabe que essas crianças apresentam dificuldade escolar muito grande, às vezes com dislexia, dificuldade na leitura, né? E no aprendizado geral na escola, em todas as matérias, tem um pouco de dificuldade. Elas têm dificuldade de foco, de concentração, né? Tem aquelas crianças com perfil desatento que os pais ficam de cabelo em pé, falam assim: filho, vai no supermercado para mim, compra isso, isso e isso, sei lá, 3 itens. A criança vai e esquece 2 dos itens, ou compra itens errados, incorretos. E os pais ficam muito nervosos, muito frustrados, porque, tipo assim, você não está prestando atenção no que eu estou falando. E às vezes pode ser esse distúrbio, pode ser o TDAH. Então, né, a gente tem que acompanhar de pertinho. Às vezes nem é no supermercado, em algum ambiente interno. Às vezes a criança está indo fazer alguma coisa dentro de casa, no meio do caminho a criança já se perde, já esquece, né? Então, é importante no tratamento dessas crianças TDAH o planejamento, organização. Então, essa criança tem que ter tudo por escrito, tudo planejado, tá? Agendas, planners, para poder ajudar no dia a dia dessa criança, para ela não esquecer de nenhum detalhe importante na vida acadêmica, provas, deveres. Então, os pais precisam ajudar essa criança a se programar para que ela tenha um bom desempenho. Estudos apontam que indivíduos com TDAH têm alterações em conexões da região frontal, responsável por organização, planejamento, foco, né? E controle do comportamento, controle dos impulsos. Por isso que essas crianças geralmente são tão impulsivas. Às vezes os pais têm medo de levar essas crianças para algum outro ambiente, com medo do julgamento externo, né? De passar vergonha, de às vezes ter que arcar com algum
dano físico, material ao patrimônio onde essa criança esteja. Às vezes a criança vai a algum local de tanto mexer, né, com aquela impulsividade pode acabar estragando os objetos. Então esses pais se sentem muito também acuados e têm medo de levar essas crianças para outro ambiente sem ser a própria casa. Às vezes até evitam alguns convites. O TDAH, ele acomete de 5 a 8% das nossas crianças, podendo persistir na vida adulta. E é interessante ressaltar nessa base genética, porque aquelas crianças que têm o transtorno, geralmente o pai tem 10 vezes mais chance de também apresentar o transtorno do que na população geral. É interessante também ressaltar as influências externas, né, sem ser a genética, para o início do desenvolvimento do TDAH, que são tabaco durante a gestação, a nicotina, o álcool, drogas durante a gestação, sofrimento fetal, baixo peso ao nascer e outras. O diagnóstico, ele é cogitado pelo pediatra através de avaliação e determinado pelo especialista, pelo neuropediatra. Ele pode ser dado a partir de 4 anos de idade em crianças que apresentem esses sintomas por mais de 6 meses em todos os ambientes que essa criança convive. Então não é só em casa, mas é na igreja, é na escola, é no médico, é no supermercado, em todos os locais, tá? E aí a gente observa que após o diagnóstico a gente tem que ter um tratamento multidisciplinar, não somente com os médicos, mas também com o psicólogo, né, com a terapia ocupacional, com a fono, com a pedagoga, porque a gente sabe que o TDAH ele é responsável por até 60% de transtorno de aprendizagem. Então, a gente precisa estar de olho nessa criança para poder ajudar ela a se desenvolver também a parte escolar. O comportamento da criança com TDAH, como eu já falei, é um comportamento geralmente irritado, mais agressivo, com baixa tolerância à frustração, né? E aí a gente pode ter essas comorbidades como o TOD ou o TEA, por isso é necessário uma distinção, uma avaliação adequada. Você acha que seu filho pode ter TDAH? Caso você ache que sim, procure atendimento médico para uma avaliação detalhada. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Caso vocês tenham alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Eu atendo em Matipó, pelas manhãs, na segunda, terça, quarta e sábado, e à noite, nos dias de semana, de segunda a sexta. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau!